Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos assim mais turbulentos e fascinantes da nossa história. Um experimento democrático que durou quase 20 anos, sabe? Que nasceu das cinzas de uma ditadura para tragicamente terminar justamente com o começo de outra. E essa é a grande pergunta, né? Como? Como é que um país que passou quase 2 décadas com eleições, com debates acalorados, com aquela promessa de um futuro brilhante, como é que tudo isso desmorona e abre as portas para mais 21 anos de regime autoritário? Para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar no tempo e investigar os fatos, as tensões que levaram a esse ponto. E tudo começa lá em 1945. Para entender a queda, primeiro a gente precisa entender como essa democracia nasceu, num momento que era de virada total, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Pensem só na contradição que existia naquela época. O Brasil estava enviando soldados para lutar pela democracia na Europa, contra o nazifascismo, enquanto aqui dentro o país vivia sob o regime autoritário do Estado Novo de Getúlio Vargas. Essa situação ficou simplesmente insustentável. A pressão foi crescendo, crescendo e acabou forçando a transição para um novo regime, agora democrático. A base legal para essa nova fase foi a Constituição de 1946. Ela foi um marco, trouxe de volta direitos fundamentais, ampliou o eleitorado. Mas olha só, aqui a gente já encontra uma rachadura bem séria. Ao excluir os analfabetos, que era uma parcela enorme da população, essa nova democracia já nascia, deixando milhões e milhões de brasileiros de fora do processo político. Bom, com as novas regras do jogo definidas, três grandes forças políticas começaram a dominar o cenário. Vamos conhecer quem eram os principais jogadores nesse tabuleiro. O cenário político era bem claro, bem dividido. De um lado tinha o UDN, que era a voz da elite conservadora e principalmente do antigetulismo ferrenho. Do outro lado, dois partidos que eram herdeiros do Vargas, o PSD, mais ao centro, e o PTB, com uma ligação muito forte com os trabalhadores urbanos. Basicamente, toda a política brasileira daquela época girava em torno de uma única questão: ser a favor ou ser contra Getúlio Vargas. E essa frase do Carlos Lacerda, o grande nome da UDN, mostra bem o tom da coisa. A intensidade da oposição era absurda. O debate não era só político, sabe? Era pessoal, era visceral. Fica muito claro que a oposição a Vargas estava disposta a absolutamente tudo, inclusive a quebrar as regras do jogo democrático para impedir que ele governasse. Mas no meio de toda essa briga política, o Brasil também era movido por um sonho muito poderoso: o da modernização. Tinha no ar uma promessa de desenvolvimento acelerado, um salto para o futuro, que foi resumida perfeitamente no famoso lema do presidente Juscelino Kubitschek. Esse período foi marcado por projetos gigantescos. Primeiro, a criação da Petrobras pelo Vargas, que se tornou um símbolo do nacionalismo econômico. Depois, veio o governo de JK, que foi a pura personificação desse otimismo todo, com seu ambicioso plano de metas e a construção ousadíssima de Brasília, um símbolo de um Brasil que queria olhar para frente. E os resultados de fato foram impressionantes. O plano de JK, com aquele lema 50 anos em 5, entregou um crescimento industrial de 80%. O país se modernizava num ritmo alucinante, uma coisa nunca vista antes, com a chegada de indústrias estrangeiras e a expansão da infraestrutura. Só que todo esse progresso acelerado teve um preço, e um preço bem alto. O crescimento rápido veio junto com uma inflação galopante, o aumento da dívida externa e o aprofundamento das desigualdades sociais. E esses problemas econômicos, claro, viraram um combustível poderoso para a instabilidade política que já batia à porta. E essa instabilidade, bom, ela não demorou nada para aparecer. Aquele otimismo todo do desenvolvimento não conseguia mais esconder as rachaduras políticas profundas que ameaçavam partir a República no meio. O primeiro grande choque veio em 1954. Getúlio Vargas, que tinha vencido as eleições em 1950, enfrentou uma oposição implacável. A crise chegou no seu auge com o atentado da Rua Toneleiro contra seu maior inimigo, o Carlos Lacerda. As investigações acabaram apontando para o chefe da segurança pessoal de Vargas. Pressionado pelos militares a renunciar, Vargas deu um fim dramático à crise. Ele se suicidou no Palácio do Catete. 7 anos depois, outra crise completamente bizarra. Jânio Quadros, eleito com a promessa de varrer a corrupção, governou por só 7 meses.
Com um estilo super polêmico e medidas bem impopulares, ele acabou se isolando politicamente e renunciou de repente, culpando umas misteriosas forças ocultas. A renúncia do Jânio jogou o país na crise mais grave que ele já tinha visto. O vice, João Goulart, o Jango, que era herdeiro político de Vargas, deveria assumir, mas os militares e os setores conservadores não queriam de jeito nenhum. Viam ele como uma ameaça de esquerda. O Brasil quase mergulhou numa guerra civil, que só foi evitada com uma solução de última hora: adotar o parlamentarismo para limitar os poderes do novo presidente. E isso tudo nos leva ao ato final da nossa história. Em 1963, o presidencialismo foi restaurado, devolvendo os plenos poderes ao presidente Jango. Foi a faísca que faltava. Todas aquelas tensões que foram se acumulando por quase 20 anos estavam prestes a explodir e iam levar ao colapso de todo o experimento democrático. O estopim para o confronto final foi o plano do Jango, as reformas de base. A proposta de reforma agrária, principalmente, foi vista como inaceitável pelos setores conservadores. A sociedade se dividiu de um jeito radical. De um lado, o comício do Jango na Central do Brasil; do outro, a conservadora Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nesse clima de confronto total, as Forças Armadas resolveram agir. A verdade é que o conflito se tornou irreconciliável. De um lado, um projeto de reformas populares que tinha o apoio de sindicatos e movimentos sociais. Do outro, uma aliança poderosa de empresários, militares e parte da classe média conservadora que enxergavam nessas propostas a sombra do comunismo e uma ameaça direta à propriedade privada. Simplesmente não havia mais espaço por diálogo. No dia 1º de abril de 1964, o Congresso declarou a presidência vaga. A experiência democrática que tinha começado lá em 1945 estava oficialmente encerrada. O Brasil entrava em um novo e longo período de autoritarismo. A história da República de 46 é, no fundo, uma grande advertência. Ela mostra como é difícil construir e, principalmente, sustentar uma democracia numa sociedade tão marcada por desigualdades. E ela nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Que lições esse período tão turbulento, com suas promessas e seu final trágico, ainda guarda para o Brasil de hoje?